grande abraço a todos vocês. Estão nos vendo agora sábado de manhã e aqueles que vão nos ver não mais aos domingos, mas quarta-feira às 21h45 é o novo dia e o novo horário de reprise para o programa Questões de Fé. Não será mais reprisado aos domingos, às 20h30, mas às quartas-feiras, 15 para as 10, 15 para as 10 da noite, 21h45. Sempre inspirados na mensagem do Papa Francisco. Hoje, para aqueles que participarem, nós teremos 2 kits de livros e aquela famosa seleção, né, de brinde, que é uma diária no Hotel Intercity, na Rajagabalha, com a vista panorâmica da cidade de Belo Horizonte. Aqueles que quiserem, o casal que quiser, tem que participar, identificando que quer participar deste brinde do Hotel Intercity. Nós teremos 2 kits especiais, um para catequista, Bíblia do Peregrino, mais um livro, Catequistas, Discípulos e Missionários, José Carlos Pereira. Também encontros de catequese de Maria Lúcia Pagnocelli e um livro de pronunciamentos do Papa Francisco no Brasil. E um outro kit para religiosos ou religiosas nesse mês vocacional, mês de agosto, o dicionário do Concílio Vaticano II, que eu já ganhei, os livros Entre a Filosofia e a Teologia, de Carlos Eduardo de Oliveira. Religiosos e religiosas não são freiras e frades, não. Religiosos e religiosas, pessoas da área da teologia, eu entendi aqui agora. Trânsitos Religiosos, Cultura e Mídia, de Adilson José, e também os pronunciamentos do Papa Francisco no Brasil. Todos estes brindes são cortesia da Livraria Paulus, e eu aconselho, não da Paulus, mas das Paulinas, um livro belíssimo que eu esqueci de trazer agora, escrito pelo Papa Emérito, mas quando ele era ainda cardeal, Joseph Ratzinger, sobre a vida dele. É um livro pequeno que eu li em uma noite antes de dormir. Um livro espetacular, eu aconselho. Lá nas Paulinas é só chegar e pedir sobre a vida do Papa, lançado recentemente, que vocês vão ter uma saudável e alegre novidade. Bom, hoje o nosso programa, a Maíra Paiva virá no 5º bloco para ler as suas participações. E conosco hoje, a partir do 2º bloco, nós temos a atração musical, o grupo musical Ouro Preto. Vocês vão conferir daqui a pouco. Participem do programa pelo telefone 3209-0120, para quem está fora de Belo Horizonte, o código daqui é 31. Pelo facebook.com/questões.defé, sem acento. Você pode assistir ao programa ao vivo de qualquer parte do Brasil e do mundo pelo Twitter, @PadreCândido2. E você pode participar pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Como se não bastasse tanta notícia ruim nesses tempos bicudos, essa semana passada uma notícia que deixa a gente triste. No Brasil, estão faltando atualmente 130 mil professores para as escolas de 1º e 2º grau, escolas públicas. E a perspectiva é de aumentar assustadoramente este número de falta de professores no país. As áreas mais atingidas, a área mais atingida é de exatas, matemática, física e assim por diante. Mas também já começa a se estender por outras áreas. Há pouco tempo atrás, o nosso reitor da PUC mandava uma carta para nós dizendo do problema da Pontifícia, que foi fundada, quando foi fundada, tinha como objetivo a formação de professores
para o estado de Minas Gerais, professores de primeiro e segundo grau. Não está tendo mais esta demanda. Estão fundindo cursos que formam professores. Geografia, história, português, ou seja, não está tendo mais procura nos vestibulares para estas áreas. Eu penso que quando se fala isso, as pessoas logo gritam, é o problema do salário. Eu acho que não é problema de salário. Também o salário faz parte, etc. Mas não é o problema central, não é o salário. Eu gostaria, num breve espaço de tempo, percorrer um pouco, eu coloquei assim, para facilitar, as 3 etapas da educação no Brasil. Eu chamaria de primeira etapa, que é mais ou menos do século XIX até o início do século XX, eu chamaria a educação elitizada. Depois, a segunda etapa, que começa do século XX, segunda metade do século XX, e que veio até há pouco tempo, eu chamaria de democratização da educação. E a última parte, que está dando o golpe mortal e final na educação, é exatamente a ruptura e a vulgarização da educação. É isso que está fazendo, a meu ver, a grande crise do processo educacional no Brasil. Vamos recordar aquela primeira parte, quando a educação era reservada a um grupo muito restrito de pessoas. Eram pessoas ricas nas cidades que podiam ser educadas em ilhas de excelência, inclusive de escolas públicas, porém entravam pouquíssimos. Em muitos lugares, em muitas famílias, a família pagava os educadores. Eu me lembro do meu bisavô, os meus pais foram educados por uma professora que veio de longe, chamada, até hoje eu me lembro do nome, papai falava muito porque admirava muito, Dona Amália. Ela que veio educar os filhos do senhor fulano de tal, senhor Luiz Mariano, né? E que educou os meus pais, do meu bisavô não, do meu avô. Então, havia exatamente uma educação na família, só aquelas famílias de fazendeiros que podiam fazer isso. A maior parte do povo não tinha educação, não era educado formalmente, o analfabetismo era muito grande. As professoras, e aí foi começando as escolas, ampliaram um pouco mais as escolas, apesar de serem elitizadas. As professoras, e alguém se lembra, as professoras eram filhas de famílias tradicionais que faziam escola normal. Na minha terra tinha Itabira, as freiras fundaram lá a escola normal, em Belo Horizonte também. Então eram moças de famílias tradicionais, de famílias da elite, que eram professoras. Em todos estes casos, professoras ou professores, que também havia, eram pessoas ligadas aos pais. Então era a extensão da nossa família. A professora é como se fosse uma segunda mãe, o professor como um segundo pai, a escola uma família ampliada. Por isso os professores, não é por causa do salário, os professores eram super valorizados, eram super respeitados e a gente tinha aquele carinho ao mesmo tempo que tinha o mesmo temor reverencial aos pais. A educação estava, portanto, plantada num sólido muito estável. Aí começa a democratização. A democratização, aí vem também as escolas católicas, as congregações religiosas femininas e masculinas, todas elas de origem europeia, que vieram para educar. Algumas começaram a se preocupar, como os salesianos, com a educação mais popular, e também começou uma democratização. Só que no Brasil, tudo é feito sem preparo. Democratização do ensino foi a melhor coisa e precisava, porém não foi preparada. E aí o que acontece? Para democratizar, começa a cair a qualidade. É como uma comida que é feita para 10 pessoas, muito boa, depois é feita para 1000 pessoas e fica ruim, porque tem que se fazer para muitos. Só que, nesse caso, poderia manter a qualidade se houvesse uma preparação. Não houve, a qualidade começou a cair. O problema também é que o professorado foi se deslocando para outras classes mais populares e começou a servir de trampolim para a ascensão social.
devido àquele respeito que se tinha antes, muitas pessoas achavam que iam adquirir o mesmo status de respeito sendo professoras. Também o ensino para a formação de professoras começou a cair na democratização. Eu não tenho muito mais tempo, poderia falar muito mais, mas vamos chegar à parte que nós estamos. A parte que nós estamos é que esta democratização se vulgarizou de tal maneira que perdeu-se completamente aquela filosofia que deveria dominar a educação. O que é a educação? É a transmissão de uma tradição, né, de valores que formam a nossa identidade cultural, social, etc., onde pessoas vão continuando essa transmissão, evidentemente, renovando segundo métodos, filosofias e assim por diante, mas renovando na formação das novas gerações. O que aconteceu? Acharam que tudo estava errado, que tudo que era antigo na nossa cultura, nas nossas tradições, tinha que fazer um corte, uma ruptura radical. Resultado, o professor não é valorizado, os professores são agredidos em sala de aula, alunos cospem em professores, ameaçam com armas, o professorado está completamente perdido, não tem o mínimo respeito dos alunos, os alunos também são extremamente agressivos, não querem aprender nada e chega o governo atual exatamente nesta linha de dizer que tem que acabar com tudo. Aquele mesmo aluno que não respeita o professor é aquele mesmo aluno que tem na sua cabeça uma herança de valores que não encontra mais nos professores. Porque a educação e a filosofia da educação que é imposta nos manuais vai contra. Aí ele acha que não merece respeito porque o professor é igual a ele, pensa igual a ele, e não igual a avó, a mãe, o pai, que ainda conservam certos valores. Para mim, o problema da educação no Brasil, e vai ser grave, porque está afetando o curso superior também. Nós que damos aulas nas universidades, vemos alunos que chegam das escolas públicas, eles precisam ser alfabetizados antes de fazer um curso superior. Há aluno de letras, eu não dou aula na faculdade de letras, mas sei disso, que não sabe escrever o português corretamente, porque diz que tem que acabar com toda a gramática que se ensinava no passado. Alunos de letras formando que quando vão me dar o texto para a formatura deles, eu vejo erros que no meu tempo nem o primeiro ano do primário fazia. Desse jeito, não tem como a educação ir para frente, vai contaminar todo o país e nós seremos um país menor diante das nações do mundo. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Questões de Fé.